Olá, eu sou o professor João Arantes, Universidade Federal de São Paulo, autor do livro Pesquisa e Educação, uma abordagem prática, né? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teste de hipótese. De novo, gente, eu estou fazendo aqui exemplos assim bastante simples, né, que é para você ter uma ideia do que é isso, né? Então vamos lá, né? Então você imagina, a gente vai voltar naquele exemplo inicial que eu tinha aqui uma escola cujo professor e anotando aqui as médias das turmas ao longo de vários anos, né? Então, digamos que ele tem aqui um arquivo, e nesse arquivo ele tem essas médias aqui das turmas, né? Eu representei aqui, né, algumas delas, na verdade, né? Imagina muito mais aqui e tal, né? Bom, então ele sabe que a média das médias é 5, né? E o desvio padrão é 1,5 ponto, tá bom? Muito bem. Aí o que aconteceu, né? Aí digamos, né, que um aluno, né, ele pegou uma amostra aqui, né? Ele falou assim, bom, né? Vamos ver aqui, né? Eu vou pegar uma amostra aqui, sei lá, em aleatória, de 16 turmas aqui, né? Que fizeram essa disciplina, né? Então ele foi lá, pegou lá as 16 turmas e tal, e calculou a média dessa amostra. Aí ele chegou na média da amostra igual a 5,75. Mas acontece que a média lá que o professor falava, que a média da turma era 5. Aí ele falou assim, opa, peraí, né? Eu acho que a média é maior que 5. A minha hipótese é que a média é maior que 5. Bom, então a gente vai testar essa hipótese. Como assim testar a hipótese? A gente tem uma hipótese que a gente está chamando de H0, que é favas contadas, que é o que a gente já conhece, né? Que o professor fala, olha, a média aqui, né? Que é histórica, aqui é 5, né? E a hipótese alternativa, a hipótese que esse professor aqui está fazendo, essa pessoa está fazendo, esse aluno está fazendo, está que a média é maior que 5. Por quê? Baseado na amostra que ele tem aqui, né? Eu quero fazer um teste aqui, né? Eu peguei uma amostra aqui, tem 16 notas aqui, me deu 5,75, eu quero fazer um teste, né? Bom, agora, quando você vai fazer um teste, tem um nível de confiança aqui que a gente estabelece para esse teste, né? Então esse teste, o nível de confiança é o seguinte, você imagina, se eu falar que o nível de confiança é 95%, significa o quê? Significa de 100 amostras que forem colhidas dessa população, 95 delas, por exemplo, aqui é a amostra que tem essa média. Se você pegar aqui o intervalo de confiança, você vê que a média da da população está dentro do intervalo de confiança da amostra. Então, em 95%, essa aqui, por exemplo, a média deu aqui, digamos, lá 4,9, né? E está dentro aqui do intervalo de confiança, eu vejo que a média aqui 5 está dentro do intervalo de confiança. Eu pego uma segunda amostra, pego uma terceira amostra, etc, etc, etc. Então, quando eu coloco o nível de confiança de 95%, eu quero estabelecer que, olha, que 95 de 100 vezes eu tenho aqui uma amostra cuja média da amostra esteja embarque a média da população, tá bom? Então, né, bom, mas como é que eu vejo isso aqui assim na prática, né? Na prática é o seguinte, né? Lembra que a gente, pelo teorema do limite central, a média das médias amostrais dava uma função normal assim, com a média sigma e desvio padrão sigma sobre n? Legal. Então, quando eu falo que o nível de confiança aqui é de 95%, eu estou falando o seguinte, olha, dentro dessa curva aqui normal, que é a média das médias amostrais, eu tenho aqui, ó, eu coloco aqui que 95% aqui, né, eu estou aceitando aqui 95% aqui dos valores que você encontrar. Então, por exemplo, um valor de x aqui, 95, pegou esse valor, um valor qualquer da média aqui, caiu aqui, outro valor caiu aqui, outro valor aqui, né? Em 95% deles aqui, né, eles vão embarcar a média da minha população, né? Né? Bom, né, pode ser que eu pegue um valor aqui, né, que caia fora dessa história. Pode ser que eu erre, né? Mas o meu erro é que eu limito aqui, né? Só em 5% dos casos, tá bom? Bom, legal. Então, se você entendeu aqui a história até agora, né? Você veja o seguinte, né? Então, eu tinha aqui a população, que tinha uma média de 5, diz o padrão 1,5, média histórica, etc, né? Aí peguei uma amostra,
e nessa amostra aqui deu uma média maior do que a da minha população, que era 5, né? Então eu quero testar a hipótese, né? A hipótese nula é que a média é 5. A hipótese alternativa é que a média é maior que 5, tá? Então é o seguinte, se eu fizer um teste e esse teste, e pelo teste com 95% de confiança, eu encontrar aqui um carinha, né, uma amostra que me mostra que a média de fato é maior do que 5, então eu vou rejeitar essa hipótese nula. Né? Ou seja, eu tenho uma hipótese aqui nula, que é a hipótese universal, né? E se eu encontrar um carinha aqui que me contradiga isso, eu falo, opa, peraí, morreu isso, né? Então, isso aqui, por exemplo, você pode fazer uma analogia assim, no caso assim, sei lá, um juiz, né? Uma pessoa está sendo julgada lá, né? Então, aí com a hipótese nula, que ele é inocente, né? Mas se você descobrir aqui um caso, né, de um assassinato que esse cara fez, né? Pimba, né? Então, essa hipótese nula aqui vai embora. Tá legal? Né? Então, essa é a ideia, assim, né? Bom, então tá bom. Então a gente vai usar aqui. Então a gente tem esse valor do x barra, né? Que é o valor aqui da média amostral. O que eu vou fazer, né? Eu vou, eu vou calcular o z dele, ou seja, né? Porque a gente vai trabalhar com essa função aqui que tem entre 0 e tem média 0 e desvio padrão 1. A gente vai usar aquela fórmula x menos m sobre o sigma. Só que é o sigma da amostra. E qual que é o sigma da amostra? Pelo teorema do limite central, que a gente viu aqui na aula anterior, o desvio padrão da amostra é o desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada de n. Tá bom? Então daí a importância do teorema do limite central. Né? Então eu estou normalizando, né? Então estou pegando aqui x barra 5,75, eu estou subtraindo do valor da média, que era 5, estou dividindo pelo valor do desvio padrão 1,5 e pelo tamanho da amostra. A amostra tinha 16 valores, né? Então eu divido por 16. Então eu dividi aqui e cheguei no que eu estou chamando de z calculado, 2. Tá? Bom, então agora eu vou para a minha curva aqui dessa distribuição normal aqui amostral, né, das médias amostrais, né? Então o que eu faço, né? Então eu desvio padrão 0, 1, 2, né? Então aqui você veja o seguinte, né? Que o z calculado ele está aqui, né? Está 2, né? Mas eu quero que o meu nível de confiança seja 95%, né? Então eu teria aqui que achar qual seria o meu valor de z que estivesse aqui, que assegurasse que 95% dos pontos estão aqui e 5% para lá, né? Então como é que eu faço isso? Como é que eu calculo esse valor de z, né? Então, para calcular esse valor do z, tem várias formas de fazer. Mas a forma tradicional é pegar uma tabelinha de z-score, né? Então tem a função z-score, aí você vem aqui na função, né? Aí você procura aqui o valor onde cruza, né? Pelo valor de z, 0,05, sei que das quantas. Aí você encontra aqui que esse valor crítico é 1,645, né? Bom, então eu volto aqui, eu calculo o meu valor crítico aqui pela tabela, 1645, né? E coloco aqui, ó, pimba, 1645, tá? Então de 1645, vou até pegar uma cor vermelha, de 1645 para cá, toda essa região aqui é a região de rejeição. Ou seja, se o meu ponto aqui 2, ele está caindo dentro da minha região de rejeição, que é o caso, então eu rejeito a minha hipótese. Então, opa, descobri aqui um assassinato, né? Eu vou rejeitar essa minha hipótese. Que significa que eu vou aceitar essa minha hipótese alternativa, que a média da turma é maior do que 5. Tudo bem? Uma outra forma de fazer isso, olha, então eu tinha aqui, né, o meu Z crítico, que eu marquei aqui, né? Eu vi o meu Z calculado aqui. Agora eu poderia, se eu tivesse um software bacana, falar assim, olha, me calcule, porque eu sei aqui que esse 1,65 ele está limitando uma região que tem área quanto? Tem área 0,05, que é o 5%, né? Essa área aqui é de 5%, que é a área da rejeição. Então essa área aqui em vermelho é 5%. Eu sei disso antemão, né? E agora, quando eu calculei aqui o valor do Z e coloquei o valor do Z aqui no gráfico, ele me deu, daqui para frente tem uma areazinha.
Essa areazinha aqui é a probabilidade aqui, que eu chamo essa probabilidade de p-value, valor de p. Então, né, por meio de software, eu faço a integração aqui, eu calculo essa área, e essa área aqui me deu 0,22. Então, você pode comparar essa área 0,22 com 0,05, que é daqui, tá no meu, dentro do meu nível de confiança de 95%, né? Então, esse a gente chama aqui de alfa, esse 0,05. Esse alfa é 1 menos o 0,95, que é o nível de significância. Então tem duas formas de resolver esse problema. A primeira forma de resolver o problema, na unha que, né, a gente fez, né, ir lá, né, primeiro calcular, fazer o z calculado aqui, né, usando essa formulinha aqui, que vem lá do teorema do limite central, bacana. Aí coloco aqui o z calculado, comparo aqui com o z crítico, né, caiu na região de rejeitão, ótimo, rejeito. Não caiu na região de rejeição, se caísse por aqui na região de aceitação, aí eu falhava em rejeitar essa hipótese, né? Então ela ficava verdadeira, né? Eu mantenho, isso aqui ainda é verdadeiro, né? E a segunda forma é o seguinte, né? Eu calculo Z de novo, aí vem aqui e calculo essa areazinha, né? Essa areazinha é o p-value. Esse p-value eu comparo com essa área aqui, né, de 0,05, que é do meu nível de significância aqui. Se for menor que 0,05, eu rejeito a minha hipótese, né? Então, por que eu estou falando essa história que tem duas formas de calcular, né? Porque hoje em dia, pessoal, né, assim, né, ninguém mais fica usando essas tabelas aqui, né? Você vai usar isso aqui, você vai ficar com um monte de tabelinha aqui vendo as tabelas, tal. Você pode até fazer isso, né? Mas assim, né, a gente está em 2023, né? Então, hoje em dia, né, o pessoal usa software e a gente, no nosso curso, a gente está usando o R, né? Então, a gente vai ver como é que a gente resolve esse mesmo problema que o R com uma linha de código, né? Ao invés de fazer esse sofrimento todo aqui, né? Vai, calcula, vê, não sei o que, verifica se está dentro, se está fora, não sei o que das contas. Você simplesmente vai, entra com a amostra, entra com o mi, o desvio padrão, e fala, R, me diz aí se está dentro ou se está fora. O R vai te dar um valor. Pum, ele calcula o valor, o valor que eu calculei, o P calculado é 0,022. Aí você fala, 0,22, né? Legal, então é menor que 0,05 aqui. Eu, então, rejeito minha hipótese. Tudo bem? Mas deu para entender será que deu para entender essa dinâmica do teste de hipótese, né? Assim, na primeira vez, assim, pode ser até um pouquinho complicado, né? Mas, assim, né? Depois a gente vai... Isso aqui é maquinal, né? Isso aqui é a fórmula, é o jeitão de fazer, né? O jeitão de fazer é mais ou menos isso. Se você entendeu o seu teste de hipótese, depois os outros testes de hipótese aqui, né? Eles seguem normalmente aqui a mesma história, né? Então a mesma história é saber, olha, né? Quais são os dados aqui que eu tenho da população, né? Meu Deus, olha, quais são os dados que eu tenho aqui da minha amostra, né? E a partir da amostra aqui eu vou inferir alguma coisa em relação à população baseada em alguma hipótese, tá bom? Bom, então é isso aí que eu queria falar nessa parte aqui de teste de hipótese, tá bom? E depois a gente vai ver mais alguns exemplos.